Então, agora nós vamos dar continuidade àquela primeira aula. Vou continuar compartilhando aqui a tela com vocês. Ok. Vou dar esse comando aqui. Então, pessoal, continuando aqui as intoxicações alimentares, pessoal, elas são as mais diversas possíveis, tá certo? Temos pesticidas, né? Temos plásticos também, podem contaminar as pessoas. Recibos térmicos, aqueles recibos térmicos, por incrível que pareça, até podia achar aqui um. Pronto. Esses recibos térmicos assim, ó, de cartão de crédito. Isso tem chumbo. Isso foi feito um teste, inclusive. Deram alguns recibos para pessoas que manipulavam recibos. Deram luvas para alguns e para outros não deram. E ao final de um determinado período lá da pesquisa, foi verificado que aquelas pessoas estavam contaminadas com chumbo. Isso porque aquela impressora, que é aquela impressora térmica, ela naquele tipo de papel, que ele é um papel termoativado para impressora térmica, ele precisa de alguns tipos de metais, né? A reação acontece com alguns tipos de metais. Então, acabou que as pessoas ficavam contaminadas, os caixas ficavam contaminados. Então, para vocês verem o quão profundo é isso que a gente está falando aqui para vocês. Eu não quero que vocês fiquem achando que é coisa demais, porque isso vai do nível de profundidade que vocês querem atingir. O que a gente consegue dizer é que muitas vezes as pessoas elas nem precisam atingir um nível de profundidade tão grande para ter saúde. Então, assim, tem gente que vai querer investigar todos os aspectos de todas as coisas que eu estou falando. Beleza, fica à vontade, vai atrás dos artigos científicos. Não que isso vá melhorar a sua saúde. E também não espere, às vezes você pode não acreditar 100% naquilo que eu vou estar falando, mas enquanto você testa, por favor, acredita. Porque assim você vai conseguir ter a saúde, você vai ver o processo de melhora chegando, enquanto você investiga mais profundamente. Isso aí vai dizer se você vai ter, por exemplo, uma condição de ensinar isso para outras pessoas mais para frente, ou se você vai ter condições somente de praticar consigo mesmo, de fazer consigo mesmo. Mas o que a gente está dizendo é que tenham respeito pelo conhecimento. Se aquela compreensão ainda não chega para vocês, primeiro a pessoa tem que ter um respeito, depois do respeito está a compreensão. Ou seja, você não consegue atingir a compreensão se não for pelo caminho do respeito. Você tem que, no mínimo, respeitar aquele conhecimento para depois buscar a compreensão. Se você não chegou ainda na compreensão, tenha pelo menos o respeito, vá praticando, vá se desintoxicando, vá aprendendo, para que depois a compreensão chega. E ela chega, só basta pedir, tá certo? A porta está lá, só basta bater para que ela abra. E através também de cosméticos existem alguns tipos de contaminação. Então, por isso que existe hoje muita coisa orgânica, muita coisa vegana também, orgânica. Não adianta você estar usando coisa vegana, porque nas coisas veganas, que são as coisas que são exclusivamente de origem vegetal, que não tem origem animal, na verdade, tem origem mineral e vegetal, nas coisas veganas, elas podem também existir contaminações. Então, não basta você estar procurando coisas veganas achando que vai estar achando processos bons e saudáveis. Não, você pode estar achando contaminações. Então, quando você for procurar um símbolo, é muito mais expressivo, muito melhor que você procure coisas orgânicas. Os alimentos orgânicos, pessoal, quem vai atrás, quem consegue separar um tempo da vida para ir atrás, nem que seja de uma horta comunitária na sua cidade, para as pessoas que moram para o Sudeste, isso já tem muito mais vivo na cultura delas. Para quem ainda não, para quem mora em torno de grandes plantações, você pode ir atrás dos pequenos produtores. Foge daquelas grandes plantações, porque, olha só, uma vez eu sou empresário também. Há um tempo atrás eu tinha uma loja de suplementação esportiva e de produtos orgânicos. Infelizmente, o processo demandava muito tempo e eu tive que abrir mão daquela loja. Eu vendi. Mas lá eu tinha um cliente que ele era plantador, ele plantava tomate. Então, eu lembro uma vez a gente chegou para ele e disse:
E aí, cara, como é que tá? Tu come tomate com tudo lá? E ele, não como tomate. Aí a gente ficou assim meio abismado, né? Porque era uma brincadeira para quebrar o gelo e acabou virando uma coisa maior que eu vou explicar para vocês agora. Ele disse, não como tomate. A gente ficou pensando, mas por quê? E a gente perguntou, por que você não come tomate? Aí a gente já tinha conversado outras vezes, ele sabia que eu era mais puxado para essa linha natural. E ele disse, olha, se tu souber o tanto de agrotóxico que eu boto no tomate, tu também não comeria. E eu disse para ele, não, eu sei disso, né? Tanto que a gente vai ver a tabela, pimentão e tomate são os que mais tem, pimentão, tomate, uva. E então ele não comia o tomate que ele plantava. Olha só. Então, assim, muitos produtores não comem os próprios produtos. E isso já parte da seguinte situação, da seguinte reflexão. Se a pessoa não pratica o que diz, não come o que planta, o que a gente pode esperar disso, né? A gente não pode esperar coisa boa. Então, vocês viram aí, ao longo da primeira aula e ao longo dessa aula, que muitas coisas podem causar mal para o corpo. A questão dos plásticos é a liberação de um tipo de composto que acontece principalmente, né, o BPA, principalmente quando o plástico está quente, né? Você bota um alimento quente num recipiente de plástico, ele libera uma coisa chamada BPA e outras coisas. Existe a BPF, BPE e outras coisas. E ele pode entrar no corpo e atuar desregulando o corpo também. Então, hoje, a única coisa 100% considerada que é livre de contaminação é o vidro. Então, alimentos quentes, você vai armazenar aí, dona de casa, ou você tem que fazer comida por mais alguns dias. Felizmente, a vida não é só comer e dormir, a gente tem que trabalhar também. Então, para você que ainda trabalha, quer ter uma vida mais saudável, precisa utilizar embalagens, já começa por aí também, utilizando embalagem de vidro. Por isso que a gente não falou nessa gravação passada do iodo, porque tudo que a gente vai falar, eu prefiro que vocês utilizem justamente em embalagens de vidro. Existe, não chega nem perto, na verdade, é o que eu vou falar para vocês do ideal. Certo? Nem de perto é o ideal. Com licença. Nem de perto você utilizar iodo para tentar tirar agrotóxicos é o ideal. Mas para quem não consegue fazer ainda o ideal, que seria comprar alimentos orgânicos, você vai ainda buscar alimentos orgânicos para comprar, tendo em vista tudo isso aí que a gente já falou. Mas se você ainda não consegue, se a família é muito grande, não dá para fazer tudo, então você vai pegar 2 gotinhas de iodo por cada litro de água. Aqui nessa minha garrafa tem 1 litro de água. 1 litro de água não dá muito, pessoal, para desinfetar muita coisa. É muito pouco. Dá para desinfetar ali algumas uvas e tal. Mas se você for botar 2 litros de água, aí você bota 4 gotas, 3 ou 4 gotas de iodo e deixa tudo lá de molho por 1 hora. Quanto mais litros de água, mais gotas de iodo. E aí a atrazina, que é aquele principal agrotóxico, ela vai ser puxada, né? Por isso que precisa deixar no demolho. Vai ser puxada pelo iodo. Aí você tem que descartar aquela água. Descarta a água, é importante, não usa aquela água mais. E aí sim você lava os alimentos por fora, com água e sabão. Nem de longe, até pela sustentabilidade, nem de longe é um alimento orgânico. Nem vai ser 100%, anda muito longe de ser 100% essa técnica, mas é uma boa técnica para que você consiga ter mais saúde, minimizar os efeitos dos agrotóxicos. Iodo na água, tá certo? Isso aí também não substitui o hipoclorito, por exemplo, o hipoclorito, que é a água sanitária, em uma concentração bem baixa, ela também é muito boa para limpar. Então, assim, você botar uma colherzinha ou uma tampinha da água sanitária nesse litro d'água também vai ajudar por causa dos coliformes fecais e de outras coisas, na limpeza dos vegetais, tá certo? Você usa aí na sua casa, mas fica essa primeira dica, aliás, todas essas dicas de não usar o plástico, usar o vidro, do iodo, do hipoclorito, que você também pode fazer como água sanitária, que é uma coisa clorada, né, para matar germes e bactérias, enfim, tudo isso. Mas o melhor mesmo, o melhor de todos, além do iodo, seria utilizar a água ozonificada. Você encontra já alguns filtros aí que ozonificam a água, deixam um pH lá de 10, um pH super alcalino,
Lembrando que o pH ele vai do -14, né, até o 14. No meio aqui nós temos o zero, né? No meio nós temos o zero. Nem de longe o zero é neutro, o zero é ácido, tá certo? O neutro vai ser lá no 7, tá certo? Mas se você for considerar essa tabela também, o 7 ele é o meio neutro. Então, quanto mais próximo do 14, ou seja, do 7 ao 14, mais alcalino. E quanto mais próximo do zero, ou seja, do 7 ao zero, mais ácido, né? Ou seja, um ácido 1, ele é muito ácido, muito forte. Eu falei menos 14 ao 14, não, do 0 ao 14. Do 7 para o 1, para o 0, é muito ácido. Ou seja, se você tem um ácido com a acidez de 1, ele é muito ácido, extremamente ácido. E os filtros hoje, eles conseguem chegar ao pH da água lá em 10, ou seja, é um super alcalino. Se ele é super alcalino, ele consegue matar o ozônio, também consegue matar esses micro-organismos. Então é muito mais fácil e até hoje, que eu saiba, é o melhor para matar esses germes, tá certo? O ozônio, a água ozonificada, para quem tem mais recurso para investir, comprar um filtro, pessoal, de ozônio. Hoje na internet você encontra vários, tem que comprar um confiável, é lógico, encontra vários. Eu não defendo marcas, mas defendo qualidade, os direitos dos consumidores. Vocês têm que olhar lá, até porque as próprias marcas elas podem passar por variações lá no processo e mudar ao longo do tempo. Então não defendo marcas, como esse curso ele é atemporal. Não vou colocar nenhuma marca aqui para vocês. Pesquisem filtro, água de ozônio, e aí vocês podem ir atrás. Olhem lá nos consumidores, existem hoje as fitinhas para medir o pH. Então você facilmente consegue comprovar o pH das coisas aí que você está tentando fazer em casa. Se botar lá, apareceu o pH. Se não for, devolve o filtro. Enfim, cada coisa aí vai ser um processo diferente. Então, topo 1, para limpeza, iodo e água de ozônio. Abaixo, iodo e hipocloritro, ou um pouquinho só de água sanitária na água, tá certo? E depois lavar. Lembrando que o iodo tem que ficar de demolho por 1 hora. As coisas com ozônio também tem que ficar de demolho, por exemplo, por 1 hora. E a gente vai ver que existem outros tipos de demolho, né? Por exemplo, no feijão. Como o feijão não causa gases, isso aí a gente vai mostrar para vocês. A Home Foundation, inclusive, aquela sociedade que nós mostramos, de muitos cientistas, elas conseguiram provar, olha só o que os caras fizeram. Eles botaram uma sonda nasal até depois do estômago um pouquinho, filtraram gases e também por sonda retal chegaram lá, botaram no ânus das pessoas alguns gases, um pouquinho em alguns níveis, e analisavam com o biofeedback o que acontecia. Então, aquela figura que a gente mostrou, isso aqui não foi no achismo, foi a Home Foundation que provou isso aqui, e eles provaram simplesmente através desse estudo. Eles conseguiram provar que todos os músculos da caixa torácica, todos esses músculos que a gente tinha mostrado, eles vão reagir à presença de gases no corpo. Ou seja, isso aqui foi provado nesses estudos aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Esse daqui foi um dos estudos e esse daqui foi outro estudo, né? Os mecanismos pós-prandiais, ou seja, após as refeições, né? Abdominal bloating significa o inchaço abdominal, né? E distensão, e a dispepsia, que é a falta de acidez, ou seja, os mecanismos pós-prandiais, depois do almoço, de distensão abdominal e função através da dispepsia. E também da falta de motilidade dos mecanismos de intestinais, né? Que são os movimentos peristálticos, que são necessários, o corpo fala, os mecanismos de distensão influenciando na falta de motilidade. E isso daqui, deixa eu ver se eu consigo botar. Esse daqui foi esse estudo que eu estou falando para vocês, né? Os mecanismos abdominotorácicos da função abdominal e distensão e correção através do biofeedback. Então, foi nesse estudo aqui, para quem gosta de referências científicas,
Foi nesse estudo aqui, se eu não me engano, é um estudo de 2015, 2016, para vocês verem que já tem alguns anos, já foi provado isso, e tem gastroenterologista que não sabe disso. Coisa, né? Bem, mas existe esse lapso mesmo de tempo para que o conhecimento chegue na mão das pessoas, né? Só quem está mesmo muito estudando muito à frente que consegue estar acompanhando o tempo inteiro. E aqui vocês vão conseguir ver nesse estudo o resultado para esses resultados aqui. Os músculos todos são alterados de acordo com os gases que estão dentro das pessoas. E aí vem a pergunta, então como é que as pessoas ficam com gases? É normal? Tem gente que acha que é normal ter gases. A gente já mostrou que os gases, eles vão influenciar nos músculos, que vão provocar espasmos, que vão provocar dores. E o que vai provocar os gases? Simplesmente aquele conceito que a gente falou alguns slides atrás, na aula passada, aquele conceito de alteração do microbioma. Se as bactérias do seu corpo, tem muita bactéria ruim, você vai ter o que a gente chama de disbiose. Pode aprender esse nome é um nome bom para aprender. Então, se você tem bactérias ruins, você está em disbiose, você está disbiótico. Se você tem bactérias boas, você está bem. Então, a disbiose provoca gases. Olha só como é. A disbiose, ou seja, a concentração de bactérias ruins está muito alta, provoca gases. E os gases provocam alterações mecânicas que vão gerar dores. São um dos mecanismos, do jeito que a gente já falou aí, com relação a tudo que a gente já falou, né? Então, quais são os metais pesados que a gente vai aprender aí a quelar, a tirar do corpo, que podem estar presentes? Simplesmente todos esses metais pesados aí, pessoal. Ó, alumínio, arsênico, cádmio, chumbo, cobalto, enxofre, mercúrio, nitro, níquel, platina, silício, titânio, manganês. Não precisa aprender tudo, mas a gente já começou a falar. Alumínio vem até das panelas, né? Das panelas de alumínio que se usa. Não areiem as panelas por dentro. Você pode até arear por fora, não acho desnecessário. Deixa a panela velha, deixa a panela feia mesmo. Inclusive, se ela for de inox, você não pode arear de jeito nenhum. Então você tem que de inox não. Se ela for de aço, que é aquele aço cirúrgico, que é uma das melhores panelas que tem. Se ela for de aço cirúrgico, você não pode. Você tem que curar o aço. Então, você tem que ferver várias águas para poder curar, para que aquela panela fique boa de cozinhar. Então, assim, se sua sogra for para sua casa e chamar suas panelas de feia, deixa ela chamar as panelas de feia. Se alguém for ver, deixa ver. É melhor explicar. É melhor que a pessoa tenha um entendimento de que não é preciso polir, porque assim você não está comendo alumínio, se intoxicando com alumínio, do que você polir panela. Isso não existe. Deixa as panelas sem arear mesmo. Arsênico, a gente já falou, está no arroz. Eu não vou falar disso tudo, porque a gente vai falar ainda mais para frente, né? Nós já falamos também do mercúrio, não, das intoxicações de frutos do mar. Platina, que está muito no óxido de platina, está nas coisas que são brancas, por exemplo. Tem gente que bota o óxido de platina no sal, para o sal ficar mais branco na prateleira do supermercado, e as pessoas tendem a comprar mais sal branco na prateleira do supermercado. Eu não uso, aconselho inclusive que as pessoas comprem o sal grosso, né, porque você consegue ver ali que é só o sal grosso atrás, sal grosso iodado, e você consegue moer no liquidificador mesmo de casa. Lá em casa a gente moe no liquidificador. Tem um moedor de café, que também é uma coisa que eu aconselho para que você não coma lá perninha de barata, asa de mosquito no café. Você compra o café em grãos e aí você moe o café. Então olha só a quantidade de coisas sábias que a gente já deixou em 2 aulas, né? De retirar os metais pesados, de utilizar mais grãos, tá certo? E quanto menos torrado, quanto mais verdoso assim é o café, desculpa aí a palavra, que é a melhor expressão que tem. Quando o café estiver mais verde possível, mais verdosozinho, pode utilizar essa expressão. É uma expressão popular e é uma expressão também muito sábia. Quanto mais verde o café, quanto menos torra, mais saboroso ele vai ficar. E aí você compra ele em grãos, porque quando ele está moído, você não sabe o que está moído junto lá. Às vezes, só para você ter ideia, o café ele seca ao sol, certo? Então, se o café está secando ali ao sol, você acha que
eles vão tirar esse café para botar dentro da máquina como? Pessoal, olha, muitas vezes é um trator que vem tirando a pá de café do sol e vai já botar diretamente no moedor e no lavador. E o lavador e o moedor, eles não vão selecionar o que é mosquito e o que é café. Então vai moído ali tudo junto. Café, mosquito, o que tiver junto vai sendo moído. Eles às vezes tiram as coisas maiores, ou às vezes deixam, por exemplo, caiu folha de café junto com café, moe também, afinal eles vendem no quilo. Então, para vocês entenderem, utilizem mais os grãos mesmo, tudo que vocês puderem fazer em grãos que forem orgânicos ou que vocês confiarem na fábrica, né, conhecerem a fábrica, aí sim vocês podem comprar em pó. Por exemplo, hoje em dia eu compro a farinha de arroz, mas antigamente eu fazia farinha de arroz. O leite de amêndoas, eu já fiz leite de amêndoas, leite de castanha, eu fazia. Logo, eu falo disso e faço isso há muito tempo. Antigamente nem tinha leite de castanha. A gente tinha que fazer em casa se quisesse comer. Então, se quisesse beber. Então, todos esses processos aí, eu espero mostrar para vocês, né, ao longo desse curso. Não se preocupem tanto com isso. Mas saibam que, de começo, comprem o café em grãos, comprem o sal grosso e façam a moagem na casa de vocês. Não utilizem as coisas em pó. Até isso a gente tem que prestar atenção. Não peguem tanto os recibos do lado da tinta. Peça logo para a pessoa botar dentro da sacola. Bota aqui, ó, dentro da sacola o recibo. Chegou lá, pegou ele dobrado e joga no lixo. Para que você vai ficar manipulando recibo? Quem gosta muito de recibo, quer declarar tudo, quer ter controle das contas, aí tem que utilizar a luva. Tem que utilizar a luva. Tá certo? Então, tem muitos outros metais que nós vamos mostrando aí com o passar das aulas, tá certo? Os 10 alimentos que mais possuem agrotóxicos. Fiquei de mostrar aqui para vocês, estou mostrando agora. Ó, pimentão, uva, nós já falamos, ó, pepino, morango. E aí vocês podem reparar, ó, quanto mais água, provavelmente mais agrotóxico. Certo? Couve, abacaxi, mamão, alface, tomate e beterraba. Isso aqui, pessoal, e olha só a legenda. Porcentagem de amostras insatisfatórias, que vamos dizer que não, que poderiam, eu vou só ter que dar uma olhada, assim, que poderiam ter uma amostra maior, né? Com nível de agrotóxicos perigosos acima do permitido, ou com agrotóxicos não permitidos para esse tipo de cultura. Também existe isso, tá certo? Também existe isso. Deixa eu ver bem aqui, só parar. E vou dar uma parada.